A língua, ela pode ser um instrumento poderoso para a construção, como pode ser um instrumento incomparável para promover destruição. O título dessa nossa mensagem de hoje é Quebrando Sentenças e Legalidades. Declare pelo poder do Espírito Santo. Eu vou fazer algumas leituras com vocês agora, e eu penso que essas leituras são autoexplicativas. Eu pouco precisarei explanar, mas eu peço muita atenção, muito foco naquilo que nós estivermos lendo neste momento. Mateus 12, a partir do versículo 36. Mas eu lhes digo, no dia do juízo, vocês terão de prestar conta de cada palavra que tiverem falado à toa. As suas palavras agora, diga isso comigo por favor, as minhas palavras agora refletem o meu destino depois. Por elas, vocês serão justificados ou condenados. Na mensagem, esse versículo 37 diz assim: as palavras são poderosas. Olhe para a pessoa mais próxima a você e diga isso a ela: as palavras são poderosas. Olha o que diz na sequência: levem-nas a sério. Elas podem ser a sua salvação, mas também podem condená-los. Lendo esse único texto bíblico, nós podemos chegar a algumas conclusões, até de certa forma óbvias. Primeira conclusão, diga isso comigo por favor: as minhas palavras são uma ligação direta com o meu futuro. Simples assim? Simples assim. Segunda conclusão, diga isso comigo por favor: eu caminho sobre aquilo que eu declaro. Se a qualidade do asfalto da sua vida não está boa, veja quais são as palavras que você tem usado para construir esse caminho que você está trilhando. Terceiro, diga isso comigo por favor: palavras podem ser uma sentença perpétua. As palavras podem ser uma sentença perpétua. Tiago 1, versículo 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. Na Viva diz assim: se alguém diz que é cristão e não controla sua língua ferina, está apenas enganando a si mesmo, e a sua religião não vale muita coisa. Quando nós confessamos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, e de fato nos tornamos cristãos, uma das primeiras mudanças que precisam acontecer é na forma como nós utilizamos a nossa língua, a nossa boca. A língua, ela pode ser um instrumento poderoso para a construção, como pode ser um instrumento incomparável para promover destruição. O poder de destruição, de estrago da língua, é muito maior
do que o estrago que uma arma de fogo pode produzir. Dependendo do que eu libero com a minha boca, eu posso estar travando todo o meu futuro, ou eu posso estar trabalhando para que esse futuro seja um futuro fluido. Numa simples conversa entre duas pessoas, por intermédio das minhas palavras, eu posso fortalecer alguém, trazer esperança para essa pessoa, como eu posso provocar o pior dentro dela. Eu posso desencadear ira, revolta, o sentimento de indignação. Eu posso gerar uma tristeza profunda. Eu posso marcar a vida de uma pessoa para o resto da vida dela, dependendo de como eu usar a minha boca. Tiago 3, a partir do versículo 2 diz assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Na mensagem, o versículo 5 diz assim, diga isso comigo por favor: uma simples palavra pode parecer nada, mas é capaz de construir, o que está escrito ali na sequência? Ou destruir quase tudo. Tanto as nossas alegrias quanto as nossas tristezas são construídas mediante as palavras que nós usamos. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Diga isso comigo por favor: não pode ser assim. Olha como o versículo diz claramente: você bendiz quem o Senhor é, você exalta o nome dele, você diz: Senhor Jesus, eu te amo, meu Deus, tu és o meu tudo. Mas quando você sai ali do seu momento de particularidade com Deus e entra num momento onde você vai se envolver com pessoas e o que você fala não é bom, olha qual é a direção que nós recebemos: não pode ser assim. Não pode acontecer desta forma. O que eu vejo muitas pessoas vivendo ao longo de uma vida? Se você me perguntar, se você acredita que mesmo que uma pessoa seja falha, ela é como um todo falha, ela é uma pessoa 100% ruim, negativa, ela trabalha 100% contra ela? Eu acredito que não. Todos nós fazemos boas escolhas, como também fazemos escolhas que deixam a desejar. Mas eu poderia fazer uma comparação bem simples para facilitar o entendimento. É como a própria história de quem deseja emagrecer. Qual é o grande erro do ser humano? Nós desconstruímos o que nós construímos de bom. Às vezes ficamos 5 dias, 6 dias plantando de uma forma extraordinária, mas depois nós nos entregamos aos sentimentos, aos desejos, às vontades e desconstruímos tudo aquilo de extraordinário que nós havíamos construído antes. Muitas vezes, no nosso secreto,
quando, como a Bíblia diz, nós fechamos a porta do nosso quarto e ficamos só nós e Deus ali, o que nós construímos para o nosso futuro é extraordinário. Quando nós buscamos a presença de Deus, nós estamos fortalecendo o nosso futuro, fortalecendo o nosso caráter, fortalecendo o nosso espírito. Nós construímos algo maravilhoso, mas da porta para fora, eu não posso trabalhar contra aquilo que eu lutei para construir. Dentro da igreja, nós liberamos palavras de poder, oramos, nós falamos com o monte, erga-te daqui e atira-te para lá, nós profetizamos ao vale de ossos secos, nós possuímos uma unção nova, nós possuímos uma carga de poder maior, mas quando nós pisamos fora da igreja, nós trabalhamos contra nós mesmos. E é por isso que muitas pessoas têm aquela sensação de que ela não consegue sair do marco zero. Ela está sempre na marca zero. Porque o que ela faz, ela desfaz com a boca. O que ela constrói com uma oração, ela destrói como uma legalidade. Sejam palavras boas, ou palavras que não são tão boas, palavras negativas, de alguma forma todas elas terão efeitos sobre as nossas vidas. No versículo 11 diz assim: acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira produzir figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Resumindo em uma única frase, esse versículo de Tiago que nós acabamos de ler. Diga isso comigo, por favor. Usar a minha boca parcialmente bem e parcialmente certo não é o suficiente. Usar em alguns momentos e não fazer o bom uso dela em outros momentos não é o suficiente. Língua dividida é reflexo de uma mente dividida. E o que a Bíblia fala sobre aqueles que possuem mente dividida? Não pense que receberão coisa alguma do Senhor. Perceba que a citação desse versículo deixa muito claro que não é que você vai receber pouco. Toda pessoa com a mente dividida, o reflexo aparece na boca, boca dividida, não receberá, não pense que receberá coisa alguma do Senhor. Tiago 1, 7 e o versículo 8 diz assim: não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Anote 3 coisas, por favor, se você tiver aonde anotar. Primeiro, as palavras são sementes que germinam. As palavras são sementes que germinam. Segundo, as palavras são portas que se abrem. As palavras são portas que se abrem. Terceiro, as palavras são como flechas que sempre vão voltar. As palavras são como flechas que sempre irão voltar. Provérbios 21, 23 diz assim: o que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Olha como na NVI esse versículo fica ainda mais claro. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Olha o detalhe, não diz pouco sofrimento. Aqui diz claramente, quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Então existem pessoas que têm sofrido muito por conta da legalidade dada com a boca? Sim. Provérbios 29 e 20 diz assim: você já viu alguém que se precipita no falar?
Sim, por várias vezes. Todos nós, sem exceção, no momento de desequilíbrio emocional, nos precipitamos no falar. Seja no teu momento de extrema alegria ou no seu momento de extrema tristeza, fique muito atento ao que você vai falar. Porque uma vez dito, os resultados eles podem ser em proporção maiores do que nós esperamos, seja para o bem, como seja para o mal. Salmo 34, 12 e 13, quem de vós quer ter prazer na vida e deseja ter longos dias para viver em felicidade? Agora eu quero perguntar isso diretamente para você. Quem de vocês querem ter prazer na vida e ter longos dias de felicidade? Levanta as mãos, por favor. Guarda a tua língua do mal e teus lábios de viverem falsamente. Guarde a tua língua do mal. Guarde a sua língua de tudo o que é negativo. Aqui, nós iríamos longe no que diz respeito ao uso da língua. Mas eu separei a mesma passagem, porém, em evangelhos diferentes, uma no livro de Mateus, a outra no livro de Marcos, e ambas apresentam pontos de vista com as suas particularidades. Existe uma certa diferença, mas olha como o versículo se torna extremamente abrangente. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximou-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira, diga isso comigo por favor, nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isto e foram para Jerusalém. De imediato, nada aconteceu. O Senhor liberou palavras e saiu. Ele seguiu o seu caminho. A vida continuou. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Perceba que o Senhor Jesus, ele liberou palavras, mas o resultado daquelas palavras aquelas palavras liberadas, não foram imediatos. O secar a figueira aconteceu depois. Aonde que entra o engano de muitas pessoas? Muitas vezes liberamos algumas palavras, falamos algumas coisas no momento de precipitação, e por não acontecer nada naquele momento, nós acreditamos que aquilo não vai dar em nada. Mas o que acaba acontecendo é que tem pessoas que talvez estão, como a figueira, secando em vida. Existem aspectos da vida dela secando, adoecendo, e a origem desse secar, desse contexto negativo, foram palavras liberadas lá atrás. Aqui, quando o Senhor disse, o Senhor tem poder, ele tinha o poder para determinar, para estabelecer, ele tinha. Mas biblicamente falando, nós temos o poder por intermédio das nossas palavras. Se as palavras não fossem tão importantes, o Senhor não teria, por intermédio da Bíblia Sagrada, nos dado tantas orientações e feito tantos alertas a respeito do poder da língua. Quando Josué, ele assumiu a liderança da nação de Israel, uma das primeiras direções que o Senhor deu a ele foi: não cesse de falar as palavras do livro dessa lei. Fale constantemente. Fale sobre o que vai fortalecer a sua fé.
Fale sobre o que vai fortalecer o seu espírito. Fale sobre o que vai fortalecer o seu relacionamento com o Senhor. Não cesse de falar. Se você não estiver falando do que edifica, você vai estar falando daquilo que não edifica, daquilo que destrói, daquilo que pode se voltar contra você lá na frente. Existe uma passagem na Bíblia que deixa muito claro que nem de brincadeirinha nós podemos falar algumas coisas. Existe um texto que diz: não fale nem brincando, nem diga depois, estou brincando. Porque existem portas que, dependendo do que eu abrir, eu não vou gostar do que eu vou encontrar lá dentro. Por pior que seja o seu momento de crise, não trabalhe contra você, agravando a situação, se precipitando naquilo que você vai falar. Dependendo do que falamos, muitas vezes nós temos aquele hábito de dizer assim: não vou falar em voz alta para o diabo não ficar sabendo. Gente, eu te garanto, tem coisas que o problema não é nem o diabo ficar sabendo, é o próprio Senhor ouvir. Existem consequências bíblicas que elas só chegaram porque o Senhor ouviu e não porque o diabo ouviu. Eu posso estar enfraquecendo a minha vida espiritual, eu posso estar enfraquecendo a minha parte física, eu posso estar enfraquecendo a minha família, a minha saúde, pelo mau uso da boca. E quando eu falo de um bom uso requer, uma atitude muito intencional. Hoje nós vivemos em um mundo extremamente legalista, pessimista, crítico, bocudo, e por nós vivermos nesse mundo, enquanto nós estivermos aqui, tudo se torna extremamente contagioso. Todo espírito é contagioso, todo hábito é contagioso, toda prática é contagiosa. Palavras também são contagiosas. Eu conversava com o Guilherme outro dia, e eu disse assim para ele, falei: Guilherme, eu tive a oportunidade de ficar em um mesmo ambiente com tais pessoas, e é incrível como elas falavam exatamente as mesmas coisas. Eram as mesmas gírias, eram as mesmas colocações, e eu conhecendo essa pessoa antes dela se aproximar de um determinado grupo, ela nunca falou daquela forma. Então, constantemente nós teremos vários fatores que vão nos induzir, que podem nos induzir a usar essa ferramenta poderosíssima contra nós. Uma palavra maldita, ela é como uma arma apontada em direção a você. É como se você estivesse pegando um revólver, você está com o dedo no gatilho e você está apontando contra você, contra a sua vida. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Pedro, ele conseguiu se lembrar das palavras ditas por Jesus naquele momento. No nosso caso, tem muitas palavras que nós nem lembramos que nós falamos, e nós estamos buscando a origem, a causa de alguns acontecimentos, e a origem está lá. Diga isso comigo, por favor: aquilo que eu ainda não vejo, será criado por aquilo que eu declaro. Aquilo que eu ainda não vejo será criado por aquilo que eu declaro. Lembra daquele texto? O Deus que chama as coisas que não são como se já fossem? Que declara antes de acontecer? Que ensinou Abraão a fazer exatamente isso ao mudar o seu nome? Muitas vezes nós damos algumas legalidades e o tempo difícil, na verdade, não é uma estação que chegou, é uma porta aberta com a minha própria boca. Mateus 21, versículo 18,
até o 20. Esse mesmo texto, só que em outro evangelho. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Diga isso comigo, por favor. Imediatamente, o que aconteceu ali? Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Na prática, as perguntas que nós fazemos muitas vezes é: como isso aconteceu tão depressa? Foi do nada. De repente eu perdi tudo. De repente o meu mundo foi desmoronando. De repente algo começou a acontecer. As palavras podem gerar frutos imediatos ou posteriores, mas é inquestionável que os frutos vão aparecer. Existe uma passagem na Bíblia que diz que a vida, ela tem o poder sobre a vida e a morte. Os que gostam, a língua tem o poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Se tivermos que comer frutos, eu não sei vocês, tudo que é fruta azeda, eu não gosto. Quem gosta de morango aqui? Morango é mais azedinho, né? O morango não passa perto do meu prato. Eu gosto do quê? Banana, eu gosto de maçã, e é por aí só, eu não gosto de mais nada. São só essas duas frutas. Se eu não estou gostando do que eu estou comendo, eu preciso mudar o que eu estou liberando. A Bíblia fala que o que contamina o homem é o que sai da boca dele. Não é o que entra. É o que existe dentro que contamina. Mas o conduzir a boca do jeito certo não começa simplesmente com uma atitude intencional de querer falar certo. Nós precisamos escolher o que será uma fonte de alimento para nós. Nós precisamos estar muito atentos ao que representa a porta de entrada, olhos e ouvidos. Porque a minha boca muitas vezes será um reflexo do que eu vivo colocando nos meus olhos e do que eu vivo ouvindo. Se eu não controlo aqui e aqui, é muito difícil controlar o que vai sair por aqui. Porque o que existe dentro de nós começa a ser construído por aquilo que nós focamos. Por isso que a Bíblia o tempo todo nos ensina, nos orienta a focarmos no Senhor, a pensarmos naquilo que é bom, naquilo que é de boa fama, naquilo que vai dar louvor ao Senhor, naquilo que vai trazer ânimo, naquilo que é bom. Porque tudo isso vai promover uma reação dentro de nós. E essa reação, ela vai ficar muito clara, o reflexo dela vai aparecer por intermédio das palavras que eu liberar. 1 Crônicas 17, versículo 9, diz assim: Jabes, ou Jabes, foi o homem mais respeitado de sua família. Perceba que a história de Jabes não começa a ser contada pelo início. A história de Jabes não começa a ser contada pela sua origem. A história dele começa pela forma como esse homem terminou os seus dias. É o que a Bíblia fala. Terminar é muito melhor do que começar. Uma pessoa, para ser tratada como a mais respeitada de sua família, ela precisa ter construído uma história muito impactante. Algo que me impressiona é o fato de que ninguém deu nada para Jabes. Ele se posicionou, agiu a fé e tudo mudou. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores, vamos juntos, diga isso comigo por favor, com muitas dores, o dei à luz.
de cara, desde a sua origem, esse homem já recebeu uma sentença pesada sobre a vida dele. Quando nós falamos sobre sentenças, as sentenças elas podem vir de terceiros, como as sentenças também podem ser autoimpostas. Existe um homem na Bíblia chamado Mefibosete, que se dirigia a si mesmo como um cão morto. Essa era a visão que ele tinha de si mesmo. Essas sentenças não eram nada boas. Esse homem já começou a sua vida, os seus dias, em uma condição completamente desfavorável. Cada vez que ele era chamado pelo seu nome, era o mesmo que dizer: vem cá, causador de dores, olha lá o que causa sofrimento. Mas esse homem, ele teve a ousadia, a coragem para combater essa sentença. Por intermédio de qual posicionamento? Por intermédio de uma oração poderosíssima que ele fez. E pensa numa oração poderosa, porque o poder da oração não é diretamente proporcional ao tempo que você leva para realizá-la. Tempo e qualidade, quantidade e qualidade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque a oração que este homem fez foi uma oração rápida. Uma oração que em 3, 5 segundos nós já realizamos. Mas foi feita com tanta fé, foi feita com tanta fé, foi feita com tanta fé, que aquela sentença que ele havia recebido caiu por terra por completo. De causador de dores, ele deu um novo significado à vida dele. Ele se tornou o homem mais respeitado da sua família. Essas sentenças, elas podem chegar de várias formas. Um diagnóstico médico pode ser uma sentença para a sua vida. Uma intimação que chega pode ser uma sentença contra a tua vida. Algo que falam contra você, se você toma como verdade e você dá causa para algumas coisas, pode se transformar numa sentença contra a sua vida. Por isso nós precisamos ter a mesma coragem, o mesmo posicionamento intencional de Jabes para combater sentenças, diagnósticos, tudo aquilo que pode ser negativo contra nós. Este é um ano carregado com grandes promessas para nós que cremos. A promessa inicial deste ano já é muito especial. Esse ano chega com som alegre. Porém, muitas sentenças negativas, sons negativos podem chegar para tentar nos atrapalhar, podem chegar para tentar nos desestimular, desanimar, mas nós precisamos colocar força para quebrar todas essas sentenças negativas. Você sabia que se você não abrir o seu coração para o Senhor, e quando eu digo abrir o seu coração, não estou falando crer no Senhor simplesmente, mas permitir que Ele faça mudanças, a sua própria criação pode ser uma sentença? A própria forma como você foi criado, o padrão que foi colocado em você, dependendo do que entra em nós, entra de uma forma tão profunda, tão profunda, tão profunda, que é muito difícil estabelecer algumas mudanças em função daquilo. E aquilo gera uma ação atrás de ação que acaba promovendo, pela repetição, uma sentença para o nosso futuro. Por isso nós precisamos combater algumas coisas, a começar pela forma como nós falamos a respeito delas. Não aceito, não serei igual ao meu pai. Não serei igual à minha mãe. Você sabe que essa expressão é muito comum, né? Quando alguém se depara com algo que você faz, fala, como você se posiciona e remete ao pai e à mãe, a primeira coisa que elas vão falar: nossa, eu vi o teu pai aqui. Se o teu pai foi uma benção, se o teu pai foi maravilhoso, um homem que temeu ao Senhor, bem-sucedido, amém, toma posse, sou igual mesmo.
Mas se não foi, não tome isso como uma verdade para você. Não aceite. Combata. A minha história não será igual a do A, do B, do C, do D. Eu não vou viver as mesmas coisas. E olha, tem coisas que são tão profundas que elas são imperceptíveis. Sabe por que nós precisamos constantemente pedir para que o Senhor coloque luz nas nossas trevas? Porque nós podemos entrar num ciclo de autossabotagem inconsciente e involuntário. Eu não faço porque eu quero e eu nem sei que eu estou fazendo. É inconsciente e involuntário. Mas eu estou vivendo a mesma coisa que eu vivi antes ou que alguém que conviveu comigo viveu antes. Há um certo tempo atrás, eu tive acesso a uma pessoa que está vivendo a mesma realidade que ela viveu há, 10 anos atrás. E quando eu ouço as pessoas ao redor, elas têm uma visão, elas têm uma perspectiva e falam o porquê daquilo estar acontecendo na vida do fulano, do ciclano. E eu disse para uma pessoa a seguinte frase: eu não posso ignorar que a única coisa comum que existe entre os dois momentos, entre os dois acontecimentos, é essa pessoa. A única similaridade entre as duas coisas é ela. Então, de alguma forma, inconscientemente, algo está acontecendo, ela está trabalhando, ela não está conseguindo estabelecer talvez o padrão mental, emocional, espiritual correto, e está levando ela a repetir o mesmo episódio. Por mais que tem coisas que eu sei, tem coisas que a gente não enxerga. Sabe aquela questão de quem tem mau hálito? Eu vou usar o nome mais informal, quem tem bafo. Normalmente quem tem bafo sabe que tem bafo, mas para você está gritando o bafo da pessoa. Quem tem CC, o que quer dizer CC? Vocês sabem? É cheiro de cebola, será? Entendi. Eu gosto mais da expressão cheiro de cebola. Não sabe que tem. Dependendo do que eu faço no meu dia a dia, eu estou me sentenciando todos os dias a construir um futuro catastrófico. Eu preciso estar em alerta o tempo todo. O versículo 10 diz assim: Jabes orou ao Deus de Israel. Vamos fazer a oração de Jabes juntos. Diga isso comigo, por favor. Abençoa-me e aumente as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E o que está escrito ali na sequência? Em um momento específico da vida de Davi, os jebuseus viraram para ele e disseram assim: você nunca conseguirá entrar aqui. Quantos aqui não ouviram vários nuncas ao longo da vida? Você nunca vai ser amado, você nunca vai conseguir sair dessa, você nunca sairá dessa realidade. Mas quando nós temos um forte alinhamento com o Senhor, quando nós cremos no seu poder, quando nós recebemos o seu amor, quando nós cremos que Ele é o nosso Redentor, é aquele que nos salva, aquele que nos permite romper, nenhuma sentença, seja carnal ou maligna de uma forma geral, tem poder sobre as nossas vidas, porque o mesmo homem que ouviu, você nunca entrará, é o homem que no versículo seguinte estava entrando e tomando posse, e aquela cidade veio a se chamar a cidade de Davi. Números 14, 28 e 29 diz assim: agora digam-lhes o seguinte: tão certo quanto eu vivo, declara o Senhor, farei exatamente, vamos juntos, diga isso comigo por favor, farei com que vocês exatamente
farei com vocês exatamente aquilo o que ouvi dizerem. Alguns minutos atrás eu disse, não é só um problema o diabo ouvir. Aqui foi um problema o que Deus ouviu. Porque o que esse povo estava dizendo? Era melhor nós termos ficado lá do que sermos trazidos para cá e morrermos. E eles não disseram só uma vez não, tá? Foi mais de uma vez. E aí o Senhor disse, tá bom, como eu ouvi, assim vai acontecer. Todos vocês cairão mortos nesse deserto, uma vez que se queixaram contra mim, todos com mais de 20 anos que foram contados no censo morrerão. Esse povo liberou uma sentença contra si mesmo. Eu costumo, não vou falar que eu costumo dizer, porque eu não falo isso em voz alta, mas essa é uma ficha que eu caí. Eu entendi. No momento de frustração profunda, ou de dor profunda, muitas vezes a gente fala coisas que, no fundo, talvez a gente nem acredite, mas por algum motivo a gente encontra forças para falar. Por mais que eu era jovem, eu tinha um desejo muito grande de construir família. Mas olha que loucura. Até aquele momento, com incríveis 20 e poucos anos, uma criança, mas muito sem noção, por não ter encontrado a pessoa certa, olha o que eu liberava sobre a minha vida. Eu acho que a minha carreira vai ser solo. Acho que eu nunca vou conseguir encontrar. Eu nunca vou conseguir encontrar a pessoa certa, nunca vou conseguir construir uma família. Graças a Deus, eu prefiro crer que Deus se fez de surdo naquele momento, e Ele não viu nenhuma das asneiras que eu falei, e Ele cuidou de mim de uma forma muito especial. Mas muitas vezes, nós insistimos em algumas colocações, sabe numa briga conjugal? Naquele momento de estresse, você vira e fala assim, ó, vai, depende da tua criatividade aí, você pode ter pensado num palavrão, mas eu estava me referindo a, vai embora, vaza, some da minha vida. No fundo, não queremos que isso aconteça, mas vamos falando e colocamos uma sentença no nosso casamento. Nunca fale o que você não deseja viver. Sabe aquela expressão, não há mal que não possa ficar pior? O grande responsável muitas vezes por piorar tudo é o mau uso da língua. Se coloquem de pé todos, por favor. Olha como isso é sério. Farei exatamente como eu os ouvi dizerem. Olha, presta bastante atenção. A palavra exatamente fala sobre precisão. Nas medidas que vocês falaram exatamente dessa forma, eu vou acontecer. Eu vou fazer acontecer. Gente, eu tento até exagerar no que eu libero sobre a minha vida, sobre o que eu libero sobre as pessoas que eu amo. Se vai acontecer ou não tudo que eu declaro, isso depende do mundo espiritual, depende da vontade do Senhor, mas eu prefiro pecar pelo excesso para aquilo que é bom. O que é mal, eu luto para amenizar e todos os dias eu luto para arrancar da minha vida de uma vez por todas. Joel 3,10 diz assim, vamos juntos, diga isso comigo por favor. Digo fraco, mais forte, diga isso, digo fraco,
Eu sou forte. Diga isso, eu sou forte. De novo, diga isso, eu sou forte. Sentenças de poder para a sua vida. Diga o fraco na fé, eu tenho uma grande fé. Diga o desanimado, eu tenho ânimo. Diga o abatido, eu tenho forças. Diga o que está sofrendo, o sofrimento vai passar, eu tenho paz. Diga o que está passando por grandes tribulações, eu já saí dessa realidade, eu resisti, suportei e venci. Diga o frustrado, eu sou realizado. Diga o que está amargo, eu estou livre desse sentimento de amargura. Diga o que hoje chora, eu vou sorrir como nunca, eu sou alegre, eu sou vitorioso, eu sou bem-sucedido, eu sou mais do que vencedor, eu tudo posso naquele que me fortalece, a vitória é minha, a vitória é da minha casa, a vitória é da minha família, a vitória é daqueles que estão comigo, eu já avancei, eu já superei, eu já aguentei, eu já resisti, eu já mudei de fase, eu já cresci, eu já fui para um outro nível. Eu caminho sobre aquilo que eu declaro. As palavras podem ser uma sentença perpétua. Libere palavras de poder constantemente contra a sua vida, atraia poder para a sua vida, não trabalhe contra você, não atrai peso, não atrai fadiga, não atraia cansaço, não atraia desânimo, atraia força, fé, poder e autoridade. O mundo e tudo que existe foi criado mediante a palavra do Senhor. Cada haja que Ele liberava, aquilo passava a existir. Haja luz, haja, Isaías 10, 27 diz assim: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado. Diga isso comigo, por favor. E o jugo será despedaçado por causa é o poder do Senhor. É por causa do poder do Senhor. Pegue o seu projeto, por favor, com ele no seu coração e com seus olhos fechados. Pedro se lembrou das palavras ditas pelo Senhor. Ele se lembra que aquela figueira secou por conta das palavras ditas pelo Senhor. Se você se lembra de alguma legalidade que você tenha dado no momento de dor, seja esperando o pior acontecer, ou cogitando loucuras que você não deveria nem cogitar, ou reclamando, ou murmurando, eu gostaria que neste momento, antes de eu orar por você, você começasse a quebrar cada uma dessas sentenças e legalidades que você liberou contra a tua vida. Diga isso: eu quebro isso agora, eu quebro essas palavras negativas, eu quebro cada sentença negativa liberada contra a minha vida, eu quebro cada sentença ou legalidade que eu tenha dado, mesmo que há muitos e muitos anos atrás, eu quebro agora. Se você lembra de detalhes, se você lembra de colocações, se você em algum momento, por exemplo, pensou em tirar a sua vida, você vai quebrar essa legalidade que você deu. Se você pensou em abandonar, se você pensou em desistir, você vai quebrar essa legalidade agora. Se você acreditou que você perderia a sua família, em algum momento você contribuiu dizendo: eu vou perder, não vai dar certo, não vai acontecer. Quebre agora no teu lugar e comece a dizer: em nome de Jesus, eu quebro essa sentença negativa, em nome de Jesus, eu quebro essa sentença maligna, eu quebro essas desgraças que eu liberei
declarei com a minha boca, em nome do Senhor Jesus. Vai passando com teu sangue, Senhor, sobre cada uma dessas declarações, sobre cada liberação que foi feita. Meu Pai, o sangue de Jesus nos purifica, o sangue de Jesus, ele quebra essas sentenças. Nós temos o poder, por intermédio do teu sangue, para quebrar sentenças e ilegalidades. Às vezes uma legalidade, ela pode ser mais simples do que imagina. Quando você diz, eu acho que eu não vou dar conta, é uma grande legalidade no mundo espiritual. Quando você diz, eu acho que não vai dar tempo, é uma grande legalidade no mundo espiritual. Quando você diz, eu acho que não vai acontecer, pode ser uma grande legalidade no mundo espiritual. Então quebre. Se você tem dificuldade de lembrar, peça ajuda a Deus. Fale, meu Pai, me ajude a lembrar. Mas de qualquer forma, eu quebro o que eu lembro que eu fiz e falei, e quebro até mesmo aquilo de negativo que eu tenha liberado e eu nem me lembro mais. Senhor, eu desfaço agora cada uma dessas armadilhas que foram criadas muitas vezes por ela própria, por ela mesma. Eu desfaço agora, em nome do Senhor Jesus, toda carga negativa, influência demoníaca, todo mal que teve o poder sobre a vida dela. Nos dias de hoje, ela tem visto, meu Pai, os efeitos colaterais do que aconteceu lá atrás. Eu quebro agora, em nome de Jesus, eu quebro agora, em nome de Jesus, eu quebro agora. Existe poder neste nome, não existe sentença capaz de resistir ao poder e à autoridade deste nome. Em nome de Jesus, eu quebro agora, em nome de Jesus, eu quebro agora, em nome de Jesus, eu quebro agora, eu quebro agora, eu quebro agora toda legalidade contra a saúde que tenha sido dada no momento de maturidade, no momento de precipitação. Eu quebro agora sentenças negativas, eu desfaço em nome de Jesus cada uma de vocês. Toda porta aberta, nós fechamos essa porta de dor, porta de destruição, porta de vergonha. Eu fecho essas portas, nós fechamos. A igreja do Senhor fecha cada uma dessas portas. Se nem as portas do inferno prevaleceriam contra a igreja, o que dirá as portas que nós abrimos no dia a dia? Elas não podem prevalecer, elas não vão prevalecer, elas não vão prevalecer, nunca prevalecerão, não vão prevalecer. Senhor, eu apresento a vida dela, eu apresento a saúde dela, eu apresento a família dela e repreendo toda ação demoníaca que só tem tido poder sobre a vida dela, porque ela deu abertura. Eu repreendo agora toda casta de demônios, potestade de demônios, falange de demônios, toda influência negativa, maligna, todo espírito e atuação malignos. Eu repreendo agora. Saia da vida dela, saia da vida dela, saia da vida dela agora, saia da vida dela agora, em nome do Senhor Jesus. Eu estou ordenando, saia da vida dela agora. Não adianta se esconder, não adianta resistir, não adianta tentar se agarrar a ela, não adianta tentar se agarrar à família dela, não adianta. Eu ordeno, saia agora, em nome de Jesus, saia agora. Eu ordeno, saia agora, eu ordeno, saia agora, eu ordeno, saia agora. Espírito de enfermidade, sai da vida dela agora. Espírito de enfermidade, sai da vida dela agora. Toda maldição, toda carga maldita, toda influência hereditária, eu ordeno, em nome de Jesus, saia da vida dela, saia da vida dela, em nome de Jesus. No fluir da tua voz. Jabes, ele foi sentenciado, mas a oração feita com fé fez com que aquela sentença não tivesse efeito algum sobre a vida dele. Quando ele foi sentenciado, ele não tinha nem consciência. Ele era uma criança, era um bebê. Quando ele tomou consciência foi quando ele se levantou em oração. A falta de consciência nos faz aceitar coisas que nós não deveríamos aceitar.
Tem pessoas que às vezes acreditam que possam escrever a nossa história, mas o único que tem poder sobre as nossas vidas é o Senhor. Tem pessoas que talvez foram Golias na sua vida, diminuindo você, desprezando você. Saul, por mais que ele estivesse interessado na vitória sobre Golias, ele disse para Davi: você não é capaz de vencer ele. Se você tem consciência ou não de palavras que nesse caso não foram liberadas para você, mas foram liberadas contra a sua vida, eu gostaria que neste momento você mais uma vez dissesse: ah, Senhor, passe com teu sangue sobre cada uma dessas sentenças que liberaram contra a minha vida, se liberaram contra a vida da minha filha, contra a vida do meu filho, contra o meu casamento, contra a minha saúde. Se alguma pessoa liberou, por menor que seja, algo de negativo contra a minha vida, eu rejeito agora, eu rejeito agora, eu rejeito agora, eu rejeito agora, em nome do Senhor Jesus. Eu rejeito agora, eu rejeito agora, eu rejeito agora toda declaração negativa, da maior a menor, qualquer tipo de influência, eu rejeito agora. O mal não tem poder, as pessoas não têm o poder sobre a minha vida, o único que toca na minha vida é o Senhor. Eu rejeito espírito de olho gordo, inveja, palavras malditas, orações contrárias, toda reza de feiticeiro, toda obra maligna construída por intermédio do poder da língua, eu desfaça agora, cada ferramenta preparada contra a tua vida não prosperará. Toda torcida para que você venha perder as suas batalhas não vão prosperar. Toda liberação maligna não vai prosperar, não vai prosperar. Talvez você incomode pessoas e você nem sabe, e muitas vezes ela está constantemente criticando, ofendendo. Então você vai pedir ao Senhor: meu Pai, me blinde, blinde a minha casa, blinde a minha família, blinde a minha saúde, blinde o que me pertence. Meu Pai, que nós estejamos debaixo da sua proteção, cobertura, debaixo das tuas asas, guardados, resguardados pelo Senhor, guardados, resguardados pelo Senhor, que nós estejamos protegidos. O mal não terá acesso à minha vida, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho que temer, porque o Senhor está comigo. Mesmo que eu ande por um vale de sentenças negativas, o Senhor está comigo. Eu não vou perder essa guerra. 1000 podem estar caindo ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, eu não serei atingido, eu não serei atingido, eu não serei atingido. Creia nisso, creia nisso. Não temos ondas da tempestade. Ezequiel 37, versículo 4 diz assim: então ele me disse: profetize a esses ossos secos, diga-lhes o seguinte: ossos secos, vamos juntos, diga isso comigo por favor: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Aonde houver sequidão, é isso que precisamos dizer: saúde seca, ouça as palavras do Senhor. E aí entra o teu repertório de oração. Ele levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades. Tu és o Deus que cura. E assim sucessivamente para cada área da sua vida. Coloque uma coisa no teu espírito de uma vez por todas: eu não declaro o que eu vejo, eu declaro aquilo que eu gostaria de estar vendo.
Eu não declaro o que eu estou vendo agora. O que você está vendo agora você já sabe. Você precisa declarar o que você gostaria de ver. Que os ossos estavam secos, Ezequiel sabia, Deus sabia, e quem mais estivesse lá ficaria sabendo também. Mas o que nós precisamos é de vida. Tá difícil? Não fica falando, tá difícil, tá difícil, tá difícil. Declare como você gostaria que estivesse. Não está dando certo? Não, a partir de agora o resultado é outro, vai dar certo. Eu não falo sobre o que eu vivo agora, mas sim sobre aquilo que eu gostaria de estar vivendo. Chame as coisas que não são como se já fossem. Se no teu passado você trouxe peso, fardo, cansaço para a sua vida, traga leveza agora. Antes de nós encerrarmos essa oração, você combateu, você quebrou, e agora você vai liberar uma sentença poderosa sobre o seu futuro. Eu gostaria que você profetizasse ao vale da sua vida. Você vai começar a dizer: este é o meu ano, este é o meu momento. Eu declaro, este será um ano de grandes alegrias. Se você se encontra enfermo, você vai dizer: eu vou dar a volta por cima nessa enfermidade, eu serei curado. Se você estava perdendo a sua família, ou o que era importante para você, você vai dizer aí no teu lugar: o final será feliz. O meu final será feliz, o meu final será extraordinário. Eu vou viver dias de grande alegria, eu vou gerar o que eu nunca gerei. Essa é a sentença de poder que você tem que liberar para a sua vida. Eu vou gerar o que eu nunca gerei, eu vou viver o que eu nunca vivi, eu vou viver uma glória maior, eu vou viver uma glória extraordinária, eu vou viver o sobrenatural do Senhor, eu vou viver grandes e grandes alegrias, eu vou viver. Este é o meu momento, é o momento da minha família. Nós acreditamos que nós vamos sair da esterilidade para um lugar frutífero. Nós vamos sair do lugar de dor para um lugar de paz. Nós vamos sair da tristeza para a alegria. Nós vamos sair, já estamos de saída, porque eu creio no poder da oração. Eu creio no poder de uma palavra liberada. Palavras têm poder, e eu uso esse poder em meu favor. Eu uso para a minha vida, eu uso, eu tenho graça, eu tenho porção de unção maior, uma porção muito maior. Se te falta sabedoria, declare pela fé: eu tenho sabedoria. Se te falta força espiritual, diga isso: eu tenho força espiritual. Chame o que não é, como se já fosse uma realidade na sua vida. Senhor, eu oro pela tua igreja, eu oro por cada um desses pedidos, projetos que estão nas mãos dela. Eu oro, meu Pai, juntamente com a igreja, tanto a que está aqui presente, quanto a igreja virtual. Nós sentenciamos o nosso futuro a grandes alegrias. Pela fé, nós declaramos: 2026 é o tempo de gerar o que nunca geramos, é o tempo de vivermos as maiores alegrias da nossa história de vida. Este é o tempo em que nós vamos ver a glória do Senhor, a luz de Deus resplandecendo sobre as trevas que tem me acompanhado. Eu te abençoo, eu abençoo a tua casa, a tua família. Se te falta saúde, eu declaro: receba saúde. Se te falta poder, eu declaro: receba poder. Se te falta alguma coisa, seja preenchido pela graça, pela unção do Espírito Santo. Que o favor de Deus inunde você, que você cresça em autoridade, que você cresça em poder, que você cresça de uma forma extraordinária. Eu declaro pela fé: assim será, em nome de Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Eu ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, e graças a Deus.